Bom dia, em amor vos saúdo, espero-vos bem. Hoje é a segunda ativação do Portal 77, um dia maravilhosamente abençoado. Que a mensagem que eu tenho-vos a trazer seja feita, seja transmitida sem ego, sem medo e sem resistência e seja acolhida em corpo, coração, útero, ventre, visão e espírito por cada um que se predispuser a recebê-la. Gratidão, gratidão, gratidão. Então hoje nesta segunda ativação, mais uma vez somos convidados a manifestar o nosso mestre interior, e manifestar o nosso mestre interior também é ativarmos o perdão. E nem é tanto o perdão, é mais a compaixão. Sermos capazes de ser profundamente compassivos. E a energia de Kuan Yin traz-nos essa mensagem. Traz-nos a mensagem da compaixão, traz-nos a mensagem desse amor incondicional tão puro. Mas houve uma princesa na história da humanidade que deu vida e corpo à mensagem de Kuan Yin, que foi a princesa Miao Shan. E a princesa Miao Shan, desde muito pequena, sofreu horrores com a tirania de um pai que não aceitava ela ter a forma dela de ser, que a quis casar contra a sua vontade, que ela não permitiu. Quando ela não permitiu, ele fez-lhe de tudo e mais alguma coisa, chegou a bani-la para uma ilha deserta, sem nada, remota, árida, e com todo o seu amor e com a ajuda das mulheres que tinham ido com ela, a terra foi cultivada e tornou-se um autêntico Éden. Essa ilha tornou-se um autêntico Éden na terra. Quando o rei soube disso, mandou os seus carrascos para matarem a própria filha. E o carrasco acabou por ter que se render, porque usasse a lâmina que usasse para tentar cortar o pescoço da Miao Shan, a lâmina partia antes de tocar no pescoço. E ele também não conseguiu. Então o rei também não conseguiu matar a filha. E muitos anos depois, eu não tenho aqui agora a história toda completa, também não é isso que importa. Muitos anos depois, o rei estava às portas da morte e os seus médicos na altura disseram-lhe que ele só podia ser salvo por uns olhos puros e por uns braços puros. Se recebesse uns olhos puros e uns braços puros. E essa notícia chegou a Miao Shan, que estava exilada. Aliás, depois das tentativas de assassinato, de morte por ordem do próprio pai, ela acabou por se recolher e viver numa gruta. E quando ela soube disso, ela foi. E sem o pai saber quem era, ofereceu os seus olhos e os seus braços. E com isso salvou a vida do pai. Quando o rei recuperou a saúde, sentia-se diferente, sentia-se muito diferente e quis saber, quis ver, quis conhecer quem lhe tinha doado os braços e os olhos. E então foi levada à presença de Miao Shan e percebeu que quem estava à sua frente era a filha a quem ele tanto mal tinha querido e tanto mal tinha feito. E a sua emoção e a sua gratidão foi tão profunda, o seu reconhecimento foi tão pleno, que nasceram a Miao Shan 1000 braços. Porque ela doou-se em profunda compaixão. Ela nunca permitiu que as agruras da vida lhe retirassem o seu sentido de ser. E sempre percebeu que as ações dos outros são fruto do seu próprio sofrer.
E eu hoje senti trazer-vos esta mensagem porque muitos de nós vivemos presos desde sofrer. Muitos de nós carregamos uma morte em nós. E nos últimos dias eu tive reflexões profundas. Fui convidada a ter reflexões profundas. E cheguei à revelação, até porque acabei por ler também e isso encaixou tudo, que nós temos muitas formas de lidar com o trauma ou com situações que são profundamente desafiantes ou dramáticas. Eu, em pequena, em criança e em adolescente, tive algumas situações que fui confrontada, que eu na altura não reagia, congelava. E sei que muitas das pessoas que passam por uma violação, muitas vezes é isso que acontece. É ficarem, é congelarem, é não terem reação. Como muitas vezes, como ainda há uns anos, depois isto também me aconteceu, quando eu parti o externo, eu ia andar de bicicleta e vi uma carrinha de caixa aberta estacionada. Eu percebi que ia chocar com a carrinha e não consegui travar. E fui com todo o embalo da bicicleta bater com o peito nos ferros do fechar a caixa da caixa aberta da carrinha atrás, aquelas carrinhas antigas que a caixa era toda em ferro e tinha aqueles ferrolhos. Foi aí que eu fui bater com o meu peito. E parti o externo. E trouxe-me um dos processos mais intensos que eu fui convidada a viver fisicamente. Porque durante alguns meses respirar doía, falar doía, rir não conseguia, e isso sim trouxe-me uma dor profunda na altura, não poder sorrir, não conseguir sorrir porque as dores eram atrozes. E tive a bênção de ter uma pessoa no norte que me colocou no sítio, porque quando o externo partiu, encavalitou. E foi ele, ao pegar-me no ar, que me encaixou o externo e ligou-me depois. E esta foi uma situação em que eu paralisei. As outras situações em que eu paralisei foram situações tal como a violação que tiveram a ver com a energia sexual. E às vezes quando eu partilhava essa situação com pessoas que me eram queridas e me eram próximas, ainda ouvia que eu só não tinha reagido porque queria e porque gostava. E porque era uma energia que eu tinha que aceitar em mim e tinha que perceber que gostava desses tipos de comportamentos. E isso causava-me uma dor interna profunda. E causava-me a dúvida se eu estaria a ser sincera para comigo mesma, se eu efetivamente me conhecia ou não. O que é que eu teria a curar em mim? E os últimos anos da minha vida foram passados nesse processo de mergulho interior para perceber porque é que eu congelei aos 9 anos, eu congelei aos 14, eu congelei ainda mais cedo e já depois disso. E nestes últimos dias, ao ler um livro, percebi com algo tão simples, que é algo que acontece na natureza. Quando a impala está para ser atacada pelo leão, a impala tem duas oportunidades. Ou corre, e às vezes acontece, mas outras vezes a impala não corre. A impala deixa-se cair no chão, paralisada, como se tivesse morrido. E faz-te morta e deixa de respirar por um bocadinho e tudo. E o leão, quando se aproxima, perde o interesse pela impala.
porque já não tem que a caçar. E essa é uma resposta que a natureza tem em si muito naturalmente. A impala congela. E assim que o leão se afasta, ela dá um salto e segue. E segue o seu caminho. E segue o seu caminho. Conosco acontece o mesmo. Quando nós estamos frente a situações que física e emocionalmente não sabemos como lidar porque sentimos que nos vão tirar tudo, que essa situação nos vai matar, nós congelamos. E quando congelamos, andamos a carregar nas nossas células. Isto pode até acontecer com um acidente. Nós não, como me aconteceu quando eu parti o externo, mas há acidentes ainda mais graves. E às vezes somos completamente colhidos e todos os ossos até podem partir. E não tivemos reação. E não temos reação. Congelamos, simplesmente. E quando isso acontece de congelar, nós transportamos essa morte, esse congelamento para a nossa vida. Porque o humano, com o seu corpo físico, com o seu corpo mental e com o seu corpo emocional, porque a alma não atua assim, mas os outros 3 corpos vão interagir com essa energia de morte que ficou na célula, que ficou no poro, que ficou na emoção e que ficou registada na mente como um fracasso. E então vai interagir com essa energia de uma forma tão profunda que mantém essa morte connosco. E ao manter a morte, mantém a culpa. Ao manter a culpa, mantém a raiva por nós próprios. Ao manter a raiva por nós próprios, mantém o julgamento, mantém a dor. E quando nós estamos mantidos em julgamento e em dor, quando nós estamos em julgamento ou dor de nós próprios, nós não conseguimos exercer a compaixão nem o perdão. Conseguimos exercer para os outros, porque é muito fácil oferecer perdão ao outro de bandeja quase. Eu sou um salvador, eu até consigo perdoar o outro. E virar essa energia para nós próprios. Perdoar o momento em que congelamos. E sim, a outra resposta que nós temos e a natureza também tem é o fight or flight response, ou seja, o fugir ou atacar, e a terceira resposta é o congelar. Só que o ser humano nunca compreende o congelamento. E quando há muitos congelamentos na vida, temos que perceber a origem, onde é que ocorreu nesta vida o primeiro congelamento. Porque é nessa origem que está a chave para nós podermos descongelar e a vida poder seguir para a frente. E é isso que eu vos convido hoje. A perceberem a bênção do trauma, a magnificência da experiência que viveram. É perceberem em vós que podem prescindir dessa culpa, desse medo, dessa vergonha de não terem conseguido reagir, que se podem permitir viver. E para todos os que estão a ouvir, todos os que sentirem vir a ouvir depois, todos os que estiverem no seu alma alinhamento receberem esta mensagem, eu invoco as bênçãos de Kuan Yin, de Lady Nada, de Mãe Maria, do Mestre Saint Germain e de Lady Ametista, de Sananda,
para que toda a memória do congelamento, para que toda a memória da morte em vida na cada uma das vossas células, em cada um dos vossos corpos, corpo físico, corpo mental e corpo emocional, mas principalmente porque esta dor fica gravada no ventre do homem, no útero da mulher, que toda a memória da morte em vida seja liberta de vós agora. Assim é. Está feito. Hoje permitam-se ir ao fogo, entregar a experiência, a primeira experiência que se lembram nesta vida, em que tiveram a sensação de congelar, de não ter resposta. Quando foram violados e não foram capazes de se defender. Quando a vossa essência foi quebrada. Quando a vossa luz foi negada. Que as bênçãos da segunda ativação do portal 77 seja em vós, seja em todos, seja no todo. Gratidão, gratidão, gratidão. Todas as bênçãos, meus amores. Todas as bênçãos. Amo-vos, somos